Olá, seja bem-vindo ao episódio 41 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E aqui nós vamos falar sobre notícias de ciência, dando o nosso pitaco. Como sempre, né? Pra variar. Pra variar um pouco, né? A gente não tá com criatividade suficiente pra criar um novo quadro, não. A gente vai com o quadro antigo. E o quadro tá legal, mantém, né, cara? Até porque... eu gosto. Estão batendo um número bom, 41 já. E eu peguei, acho que eu peguei o ritmo do negócio, porque eu pego umas notícias que são legais e são importantes ao mesmo tempo, então ficou divertido, me habituei com o negócio. Acho que agora tá da hora. Eu sinto que eu tô ficando só cada vez mais sucinto. Não, esses dias eu vi uma entrevista com um narrador de futebol, tá? Que parece ser a profissão mais chata do mundo, certo? Narrar futebol. Ou narrar qualquer coisa, porque você vai basicamente contar o fato, né? O cara chutou a bola. Você fala, olha, fulano A chutou a bola pro fulano B. Tipo, isso seria uma narração tradicional, né? Mas aí eu vi um narrador falando que, na verdade, não é sobre isso. Falar isso, não precisa falar, o cara tá vendo. Você precisa contar uma história. Então, sei lá, tá jogando o time A e o time B. Vamos imaginar assim, hoje, né? Hoje. Tá jogando Corinthians e Palmeiras. Pô, qual é a história que você tem que contar? É a história de como o Corinthians, que tá, tipo, danado em crise financeira e tudo mais, vai tentar ganhar do time rico. Então, nessa história, o Corinthians seria o mocinho da história e o Palmeiras seria o vilão. E você vai montando uma história com isso. Cara, isso é meio pra futebol, né? Porque na rádio não tem muito como você fazer diferente, porque a pessoa não tá vendo. No rádio não. No rádio eu acho que é menos contação de história e mais narração do fato, né? Mas pra TV não. Pra TV funciona bem a história de contar a história em vez de... Tipo, Galvão Bueno faz muito isso. Cara, toda a transmissão do Galvão Bueno tem história. Toda a transmissão do Galvão Bueno tem história. Ele sempre define muito rápido quem é o mocinho da história, quem é o bandido da história. E no final, você fica puto com o bandido da história. Porque ele consegue te envolver naquilo. Pô, legal pra caramba. Discordo. No final de uma narração do Galvão Bueno, eu fico puto com o Galvão Bueno. Não, eu gosto muito chato. Mas vamos voltar? Porque acho que a gente já foi embora. Vamos voltar. Antes da gente entrar nas notícias, que é pro que eu imagino que os nossos telespectadores estão aqui, não pra narração de futebol. Quem dera um dia a gente narre, não sei. Pô, antes com essa voz de taquara rachada, não. Nem minha, nem sua. Eu acho. Pois é. Não. Vamos chamar a nossa vinheta pra fazer o jabá? Bora. O nosso momento jabá. Nosso jabá bonito, nosso jabá gostoso. Nosso jabá. Vamos vender o nosso jabá para o nosso jabá. Nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos episódios quinzenais, onde sempre trazemos alguém para falar sobre ciência e divulgação científica. O podcast ele é hospedado no Anchor, mas você também pode nos encontrar no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast ou no seu agregador de podcasts favorito. Você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, onde a gente tem uma página e um grupo, então é só procurar por Só Mais Um Podcast sobre Ciência, ou no Instagram, onde é só procurar por @sm1psc. Você encontra os links na descrição. Nós estamos também no YouTube, onde temos um quadro semanal, o Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações, dê like se você gostou do vídeo, dislike se você não gostou do vídeo e interaja com a gente na parte dos comentários. Voltando aqui, hoje nós temos, cada um tem uma notícia para variar, porque a gente não é muito criativo, e eu deixo a primeira notícia para você, porque tá, pelo que eu entendi, tem que estar bem esquematizado o negócio. Isso. Hoje vai ser interativa a notícia. Bom, deixa eu começar perguntando a coisa pra você, né? Só pra nossa audiência saber, nada combinado. Se o Gabriel não respondeu o que eu acho que ele vai responder, vai dar tudo errado. Mas vamos que vamos. É muita responsabilidade, mano. Muita responsabilidade. Gabriel, fotos, retratos, autorretratos, que seja. Fotos de pessoas. São coisas importantes, certo? Sim. Podemos concordar com isso?
podemos, Não, né? eu acredito que sim, né? Se for pegar, por exemplo, você usa foto ainda hoje para você fazer qualquer documento. Eu tô passando por um processo agora de novo, né? Sim. Você tem de uma foto. Por mais que a foto não seja aquela coisa maravilhosa, porque você tira uma foto, aí você corta o cabelo, já parece uma pessoa completamente diferente e tudo mais. Para uma pessoa como eu, que sou péssimo em conhecer faces, não é tão útil. Mas o autorretrato, a foto, é muito interessante, né? Tipo, e na história, os retratos, por exemplo, eles normalmente começavam na parte nobre, né? Sim, calma lá. Não vai contar a história não, que a notícia é minha. Ok, foi mal. Mas assim, resumindo todo esse blá 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 que você fez, por que foto é importante? Porque ela associa o nome a um rosto. Tá? Por exemplo, se eu perguntar pra você, se eu falo pra você Albert Einstein, o que vem na sua cabeça? Nossa, vem aquela foto clássica dele com a língua pra fora. Exato. Se eu falo, sei lá, Getúlio Vargas, você tem uma imagem na sua cabeça, que no caso do Getúlio talvez seja aquela foto dele de lado, assim, todo putaço com tudo. Bem preto e branco. Isso. Eu tenho uma foto na cabeça também. Exato. Então, são fotos icônicas, são fotos que realmente fazem... Elas são, como é que eu posso dizer? Quase que onipresentes. Todo mundo conhece o Einstein pela foto dele com a língua de fora. Todo mundo que fala de Getúlio Vargas, se você for apresentar hoje, né, na escola, um trabalho sobre Getúlio Vargas, aquela foto vai estar lá. Porque é a foto icônica dele. No meu caso, por exemplo, se você falar Vampeta, pra mim é aquele cara descendo a rampa do Planalto dando cambalhota. Entendeu? Porém... Pode ter outras fotos que o pessoal associa. Mas cada um na sua, certo? Pra mim, a foto do Vampeta é ele descendo a rampa do Planalto. Mas vamos combinar que nem sempre isso dá muito certo. Você pode pegar, por exemplo, a foto icônica do Machado de Assis, que é a foto preto e branca dele. Lembra da foto? E que uma faculdade teve que colorir a foto pra lembrar todo mundo que o Machado de Assis era negro. Né? Porque passou aquele processo de... Eu não sei nem se esse é o nome, se isso é uma palavra, mas é esbranquiçação do negócio, sabe? Então, isso foi um negócio que eu realmente reparei, porque tipo, normalmente vinha esses não era uma foto, era mais um desenho, ele é bem conhecido, do Machado de Assis, né? E tipo assim, aí depois, a primeira vez que eu ouvi alguém falando, olha, Machado de Assis era negro e tal, ele era? É um negócio que você não... Exato. Eu tive a mesma reação, porque a gente tinha aquela imagem e pra mim, eu nunca reparei... Claro, depois que você vê ali que eles coloriram e tudo e falam que ele é negro, tudo bem. Aí você consegue ver e falar, não, realmente, né? Eu sou um idiota de não ter visto isso antes. Mas, de fato, eles precisaram fazer isso pra uma geração toda, que acho que é a nossa geração lembrar disso, né? Só que, antigamente era um pouco mais complicado quando você não tinha foto. Isso muitos séculos atrás, porque você acabava tendo que se basear no quê? Em obra de arte, né? Pintura e escultura. Por exemplo, se eu falo para você do Dom Pedro I, talvez o que você tenha é aquela pintura, não sei se é uma pintura, um retrato que fizeram dele, ele com um monte de medalha de lado, com a barbinha, eu acho, se não me engano. Ou então, se eu falar para você algum imperador romano, tá, você não tem a imagem dele na cabeça. Se bobear, você lembra das esculturas lá. Sabe? Alguma coisa assim. Agora, imagine o que aconteceria se por acaso alguém misturasse alguma dessas fotos. Em algum momento, você tinha fotos ou retratos de várias pessoas diferentes, pessoas importantes diferentes, e você misturasse as coisas. E sei lá, foto do fulano A, fulano B, ninguém de fato vivo hoje sabe como ele parecia, né? E você meio que dá um shuffle ali, mistura tudo e troca. Daria um probleminha, porque você começaria a associar o nome a um rosto diferente, certo? Não, se a gente tá falando de pessoas famosas de muito tempo atrás, não é você, é só a população inteira. Exato. Não, imagina, né? E vamos de novo. Ninguém vivo hoje sabe como era a cara de Dom Pedro I. Ninguém viu Dom Pedro I pra falar, esse cara aqui é o Dom Pedro I, claro, obviamente. Se ao invés daquele retrato bonitão dele com as armas lá, com as medalhas lá, fosse passado pra gente, ao invés disso fosse passado qualquer outra coisa, cara, eventualmente a gente ia acabar ligando uma coisa com a outra, certo?
Só porque a gente não sabe quem é o cara, né? Então, cara, meio que isso aparentemente foi o que aconteceu com um queridinho nosso da astronomia. O nosso queridinho. O nosso querido Johannes Kepler. Gabriel, e agora começa a interação, né? Então, você tem uma imagem na sua cabeça do Kepler? E agora eu preciso que os espectadores estão vendo a imagem do Kepler na tela. E, Gabriel, aí eu pediria para que você olhasse a primeira imagem, né? Que é a imagem provavelmente clássica do Kepler. Aham. Pera aí. Tá, ótimo. Era... Ih, caramba. Se você me mostra essa imagem, eu vou lembrar do nome dele. Exato. Provavelmente, então, o pessoal em casa tá vendo aí a imagem. Se você já apresentou um trabalho em escola sobre o Kepler, sobre as leis de Kepler, que seja, você já colocou essa foto em algum lugar. Inclusive, eu estava comentando com o Josué, nosso colega Josué, sobre isso. Na faculdade, ele apresentou um trabalho sobre as leis de Kepler e colocou essa imagem, inclusive. Mas calma, você não... bom, eu acho que já deu para perceber que eu quero chegar que isso aí não é a imagem do Kepler, né? já tá conclusivo isso. Assim, é conclusivo, mas eu não queria aceitar de princípio. Mas tudo bem. Tá, mas não fica triste não, porque não é só você que tá errado. Por exemplo, na Wikipedia em português ainda tá errado. Essa é a imagem do Kepler. Então eu pediria que o nosso editor muito bem pago fosse lá no Wikipedia, tirasse um print e colocasse aqui. Só o pessoal ver que ainda tá errado. Ou será que eu posso tentar não só tirar a foto, como na sequência de ter tirado a foto, tentar mudar isso daí, mano. Tem que mudar esse verbete. Então, na Wikipedia em inglês, isso já foi trocado. E na Wikipedia em alemão, o Kepler era alemão, tem duas fotos. Essa foto aí, que eu vou chamar de foto fake, tá? Não é uma fake, é de uma pessoa, mas a gente já vai chegar lá. Mas não é o Kepler. E tem a outra, que aparentemente é a dele, e aí lá eles contam a historinha. Bom, já ficou claro, né? Não é a foto do Kepler. E esse é o trabalho. Agora eu tô curioso, eu quero saber quem que é o Kepler. Calma. Esse é o trabalho, e esse é um trabalho, um artigo bem curtinho, são 3 páginas, e 2 páginas são texto, uma página é referência. Bem legal, tá aqui na descrição para vocês lerem. É o trabalho do Steven Shore e do Václav Pavlik. Tá no archive por enquanto, mas já foi aceito para publicação, vai aparecer no Reader's Forum, Physics Today, em setembro. Tá ok? Beleza. Bom, precisa fazer um background de quem foi o Kepler? Eu acho que talvez para os nossos ouvintes, mas... Anedota muito divertida. Esses dias atrás, num canal de divulgação científica que eu não vou mencionar o nome, eles fizeram um vídeo... você conhece Johannes Kepler? E aí a foto é a foto errada. É essa foto aí. Mas enfim, para quem não sabe, o Kepler viveu no século XVII e ele foi tranquilamente um dos astrônomos mais importantes da história. Só isso. Eu acho que é seguro dizer que sem um trabalho dele, nem eu nem você estaríamos aqui. É bem provável. Eu acho que é relevante dizer, por exemplo, que ele é um dos nomes mais importantes da astronomia, mas ele em si não podia fazer observação. Ele trabalhou bastante essa parte de dinâmica, né? Acho que todo mundo conhece ou já ouviu falar das leis de Kepler, né? Tem as leis de Newton, tem as leis de Kepler. São 3 leis, né? Vou falar bem por cima aqui, tá? Então, se tiver alguma coisa errada, é só porque eu tô falando bem por cima mesmo. Mas a primeira lei das órbitas elípticas, né? A ideia do Kepler é que um planeta em órbita do Sol descreve uma elipse, e o Sol tá num dos focos. Isso já mostra para você que o Kepler ele era um heliocentrista, tá? Ele já estava por dentro ali do trabalho do Copérnico. Apesar de que, na época, o Copérnico pensava que as órbitas eram circulares em volta do Sol, e não necessariamente elípticas. Aí o Kepler já vai para outra ideia. Tem a lei das áreas, que é a segunda lei, que diz que a linha que liga o planeta em questão ao Sol, ele varre áreas iguais em tempos iguais, certo? Basicamente, os planetas se movem com velocidade diferente dependendo da distância com relação ao Sol. A partir disso, você pode definir 2 pontos, né, que a gente fala bastante, mas nem sempre explica, que são afélio e periélio. Afélio é o ponto mais distante da estrela, na órbita do planeta, periélio, o mais próximo.
E a velocidade no periélio é a mais rápida durante a órbita e no afélio a mais devagar, certo? Porém, áreas iguais em tempos iguais. E tem a terceira lei, que acho que é a que a gente mais usa, assim, usa diretamente, vamos dizer assim, pelo menos escreve mais vezes, que é a lei dos períodos, né? Que associa período de translação do planeta e semieixo maior, que diz que o quadrado dos períodos são proporcionais ao cubo dos semieixos. É aquele clássico essa P ao lei dele era quadrado mais... sobre A ao cubo igual a um K. É que essa lei é a lei mais algébrica, né? Das três leis, né? E lembrando que foi interessante porque todas essas leis foram recuperadas simplesmente quando Newton definiu a lei de gravitação de Newton. E aí você recupera todas as 3 leis de Kepler resolvendo as equações para o problema de 2 corpos, o que é incrível na realidade, né? Sim, porque afinal de contas ele não tinha teoria de por que aquilo funcionava daquele jeito, mas ele conseguiu descrever muito bem o movimento dos planetas. Então, a aulinha bem básica de astronomia dada, tá? Bem por cima, só chutado. Mas dá uma olhada, as 3 leis são bastante interessantes. Inclusive tem animações sobre, especialmente a lei das áreas, né? Tem lá uma animação legal pra você ver, é bem bacana. Enfim, bom, o Shor e o Pavlik decidiram atacar esse problema aí da imagem falsa do Kepler, porque esse ano, né, 2021, a gente comemora os 450 anos do Kepler. E nada mais justo do que colocar uma cara de verdade no nome, né? Então vamos começar pelas imagens, tá? Então, de novo, nosso editor muito bem pago está colocando a primeira imagem, que é a imagem que você acabou de ver, tá? Que é a imagem aí mais famosa do Kepler, tá? Ela é tão famosa e tão espalhada, Gabriel, que ela apareceu, por exemplo, no Giornale de Física, volume 68, de abril de 2021. Tipo, esses dias. É um jornal, né, um material que é direcionado para professores de física do ensino médio. Bom, essa pintura aí é uma pintura do século XIX, de um artista desconhecido, ninguém sabe quem fez, porém ela é presumidamente uma cópia de uma obra original, que deve ter vindo lá de 1610, só para dar uma referência, eu anotei aqui, porque eu também não sou tão bom assim de história. O Kepler viveu de 1571 a 1630, tá? Beleza. Porém, essa imagem aí não é o Kepler, mas ela provavelmente foi derivada de uma imagem de um outro astrônomo, que é a segunda imagem que está aparecendo na sua tela agora, que é a que você vai ver no seu celular, Gabriel. Que é a imagem 2, que é a do astrônomo Michael Mastlin. Inclusive, se o nosso editor muito bem pago puder, ele pode colocar as duas, uma do lado da outra. A foto é a imagem do Mastlin. Você sabe quem foi o Michael Mastlin, Gabriel? Na verdade, eu deveria chamá-lo de Michael Mastlin. Não. O Mastlin ele foi também um astrônomo muito importante, alemão, e ele só foi o professor do Kepler no tempo que o Kepler estudou na Universidade de Tübingen. A gente vai voltar para isso daqui a pouquinho, tá? O Mastlin, que é o campeão aí da foto, ele foi professor do Kepler. E ele foi bastante importante, porque foi ele que ensinou a teoria de Copérnico pro Kepler. Tá? Foi ele que mostrou pro Kepler aquela coisa do heliocentrismo e tudo mais. Então ele é um cara, assim, muito importante. Eu fui ver um pouco do trabalho do Mastlin. Não é assim, ele foi só professor. Não. Ele é um dos astrônomos mais importantes aí desse período. Tá? Ele foi um cara muito importante. E a foto que a gente associa do Kepler, na verdade, provavelmente não é do Kepler, provavelmente é do Mastlin. E agora que todo mundo tá vendo essa imagem, todo mundo tá falando, parece mesmo, né? Então, ele parece um pouco diferente, mas aí quando você coloca os dois juntos é bem semelhante. Sim. E acho que agora vem a pergunta que não quer calar. Qual é a imagem do Kepler? Quem é que é o Kepler, né? E agora a gente tá vendo uma terceira imagem, né? E você tá vendo também, Gabriel, a terceira imagem, que é na verdade uma gravura, que foi baseada num retrato do Kepler de 1620. Essa gravura tá na biblioteca de Estrasburgo. E ela foi entregue lá em Estrasburgo em 1627. E como a gente pode ver, ela é bem diferente da imagem anterior, né? Se o nosso, de novo, né, se o nosso editor muito bem pago puder, agora ele está vendo as duas imagens, o Mastlin, a imagem do Mastlin e o Mastlin, e agora o nosso Kepler de verdade. Certo?
Bom, agora a gente vai para nossa quarta imagem, muitas imagens, que na verdade para você é a última, Gabriel. Sim. E quem que é? É o mesmo? E pro nosso espectador de casa, agora tem as duas imagens do Mestlin, a primeira do Kepler e a segunda do Kepler. Essa é provavelmente o retrato do Kepler, que foi atribuído ao Ele tá um pouquinho mais Hans velho do von... que na primeira imagem. Sim, essa imagem foi atribuída ao Hans von Arrhen. O meu alemão, ó, top. E ela é atribuída por volta da mesma idade do retrato falso, provavelmente em 1612. Porém, você olhando agora a terceira e a quarta imagem, ou as duas de baixo, você percebe que realmente parece. E que não tem muito a ver com a de cima, né? Assim, talvez você pegue uma ou outra característica, mas muito pouco. E agora aparece a nossa quinta imagem, que para você é a quarta imagem, Gabriel. Essa é uma miniatura, chamada de miniatura de Linz. É um possível retrato do Kepler de 1620, de artista desconhecido, tá? Essa obra, ela tá no Museu de Linz, na Áustria. O Kepler, se não me engano, estudou um pouquinho na Áustria. E acho que agora tá claro que as três de baixo têm características muito semelhantes e as duas de cima nem tanto, né? É. Mas eu acho que agora a melhor pergunta é: como que a imagem fake ficou famosa? Tá? Beleza, Ricardo, você já me convenceu que a imagem do Kepler não é aquela de cima, são as de baixo. Como que a imagem ficou famosa? Com duas perguntas, na realidade. Como que ela ficou famosa e como é que descobriram que ela era fake? Ótimo. Bom, como que ela ficou famosa, eu vou responder daqui a pouco. Como descobriram que ela é fake é um pouco mais fácil. Porque é só você comparar as imagens e você vê que as imagens não batem, né? Entendi. Então, tipo, foram encontrando mais imagens dele, aí você compara, não é a mesma pessoa? Não. De fato, não é a mesma pessoa? Encontram a imagem do Mestlin e falam: olha só, achei quem é. E faz sentido, porque o Mestlin e o Kepler passaram muito tempo juntos, né? Então é natural que os registros tenham se misturados aí. E agora vem a outra pergunta, né? Como é que a imagem fake, né, ficou famosa? Você provavelmente não tem ideia, mas a hora que eu falar, você vai falar: tá, eu podia ter imaginado isso. Bom, antes de 2000, a gente não encontrava nenhum exemplo de retrato para representar o Kepler, exceto das referências que eu comentei acima. Não tinha mais nada. São essas referências. Porém, você sabe o que aconteceu em 2001? 2001 foi a fundação da Wikipedia. E o retrato do Kepler, que é o retrato do Kepler, o fake retrato do Kepler, apareceu lá pela primeira vez em 2005. Depois disso virou onipresente, se espalhou por aí. Por exemplo, essa imagem, que é a fake, ela apareceu no comunicado de imprensa da ESA de 2011, citando a Wikipedia explicitamente. A fonte era a Wikipedia. O ESO, que é outra organização, anexou essa imagem do fake Kepler num artigo de 2016. E a NASA, olha, toda a poderosa NASA, usou a imagem do fake Kepler no material educacional sobre o Sistema Solar em 2017. Tudo bem recente. Nossa. E essa notícia foi assim que a imagem errada se espalhou. Obrigado, Wikipedia. Não, assim... Caramba. Por onde que eu começo, né? Primeiro eu queria defender a Wikipedia, tá? Porque... Claro. Antes de mais nada, eu queria defender a Wikipedia porque é uma ferramenta sensacional. O pessoal fala muito mal da Wikipedia, mas o pessoal já fez avaliação e ela se mostrou melhor do que as melhores enciclopédias que se tinha antigamente, nas que eram referência. Sim, né? Não, vamos lá, calma lá. Segundo que eu queria dizer. Peraí, outra coisa. Fala. Calma lá. Agora a gente encafufou tudo aqui. A Wikipedia de hoje é muito, assim, infinitamente superior à Wikipedia de 2005. Tá? São 16 anos que rolaram aí. E, cara, muita coisa diferente tá lá. Tem umas bobagens ou outras, tem umas peças encostradas lá no meio. Mas como a gente viu, né, e o Gabriel mostrou,
Gabriel, não, perdão, nosso editor muito bem pago mostrou, a Wikipedia em português ainda tá com a foto errada. Não, mas a Wikipedia em português assim... Ela é um pouquinho mais fraca Não é mesmo. síndrome de vira-lata, porque eu acho que reverência é uma qualidade. Mas devido à nossa irreverência, a Wikipedia português brasileiro, principalmente, tem lá suas mudanças vira e mexe, né? Alguns verbetes, principalmente algumas personalidades políticas. Alguns verbetes são trancados para edição por causa disso. E recentemente eu vi uma personalidade política que, ao ficar famoso, teve seu verbete alterado no último parágrafo da introdução. Eu achei sensacional. Vendendo patinho, lagarto. Tem umas brincadeiras dessa, mas a Wikipedia, por exemplo, em inglês, ela é muito melhor porque tem muito mais gente colaborando nela, tá? A Wikipedia em português tem bem menos... Bom, obviamente tem bem menos gente falando português, né? Posso deixar o meu... como é que é? Meu depoimento aqui? Pode. Sobre isso? Não, porque eu achei muito legal. Foi tipo assim, um dos trabalhos que eu fiz que eu fiz em colaboração. Na verdade, eu era o segundo autor. A gente trabalhou com os anéis de... Os anéis não, é um anel só. O anel de Halmeia. A gente publicou na Monthly Notes, se eu não me engano foi em 2018, final de 2018, uma coisa assim. Uhum. E, tipo, muito pouco tempo depois do trabalho ter ficado público, coisa de 2 meses. Tava no Wikipedia. O trabalho no site em inglês, quer dizer, o verbete Halmeia no site em inglês incluía um parágrafo descrevendo a nossa pesquisa. E diga-se de passagem, descrevendo melhor do que alguns trabalhos que citaram o nosso trabalho. Até eu diria hoje, se eu encontrasse um autor que citou a gente, que ele fosse olhar no Wikipedia para ver o que ele estava falando de besteira do nosso trabalho. Mas o ponto eu fui perguntar para quem era o primeiro autor, que na época era o meu orientador, né? Se ele tinha visto isso e achei muito interessante como é que já estava lá e tudo mais, e ele explicou um negócio que realmente faz sentido. Pessoas que trabalham com um objeto, com algum corpo em específico, costumam usar o Wikipedia, o verbete do Wikipedia, obviamente em inglês, como um banco de dados daquele objeto. Então tudo que já está consolidado sobre aquilo, sobre aquele conhecimento, tá lá. Ele mesmo vai lá e corre, tem uma coisa nova, vai lá, já coloca, para deixar tudo ali, para ficar mais fácil depois, até para pegar referência, porque as referências também estão todas ali. Né? Esse é meu depoimento sobre o Wikipedia. Não, é verdade, não sou eu aqui que vou discriminar a Wikipedia, mas a Wikipedia foi culpada, né, em muitas aspas, por espalhar aí a foto do fake Kepler. Bom, outra coisa interessante, né, eu falei do Kepler em Tübingen. Por que eu falei, eu vou falar sobre isso depois? Porque o Kepler, né, ele nasceu ali nas redondezas, né, para quem não faz ideia do que eu tô falando, Tübingen é uma cidadezinha universitária bem pequena, perto de Stuttgart, que é uma cidade maior na Alemanha, né, ali no sul da Alemanha, se eu não estou enganado. O Kepler nasceu naquelas redondezas ali perto de Stuttgart e foi para lá, para Tübingen, para estudar, tá? Foi lá que ele conheceu o Mestlin, foi lá que ele aprendeu sobre a teoria de Copérnico, foi lá que ele aprendeu sobre o movimento dos planetas. Só que teve um problema, o Kepler não durou muito tempo lá não. A própria Universidade de Tübingen, ela tinha algumas preocupações sobre o que eles entendiam como heresias calvinistas do Kepler. Para quem não faz ideia do que eu estou falando, né, o que é o calvinismo e tudo mais, aulinha de história aí, né? O calvinismo foi um movimento, né, um movimento religioso protestante, mas tem gente que entende ele também como um sistema teológico bíblico, que tem lá raízes na reforma protestante, e o maior expoente disso é o tal do João Calvino, né? Por isso que o nome calvinista. E isso não era muito bem visto naquela época, porque a Igreja Católica ainda estava firme e forte dando as cartas naquele momento. E por causa dessa percepção de heresias calvinistas, o Kepler foi chutado da Universidade de Tübingen. A universidade deu uma chutada no Kepler, né, não deixou que ele voltasse. E a história é engraçada porque eu estudei 1 ano na Universidade de Tübingen, né? Você vê como eles não fizeram boas escolhas, né? Eles me aceitaram e não aceitaram o Kepler. Bom, pelo menos a minha foto no site da Universidade de Tübingen estava certa. E aí, Kepler? Mas essa era a minha notícia. Eu acho que é uma curiosidade legal, né?
Lá vale a pena ler o artigo dos caras, porque, como eu falei, é bem curtinho. São 3 páginas, 2 páginas de leitura e uma página de referência. Ainda é a versão archive, né? Mas é bem legal. E bom, agora a gente tem um rosto de verdade do Kepler pra associar com o nome, né? Eu acho que é uma curiosidade bem legal de isso ter acontecido. Eu imagino que não tenha afetado em nada, só é mais uma questão de tipo, são sintomas das mudanças dos tempos, né? Eu acho engraçado. Eu discordo um pouquinho com o seu não mudou nada, porque assim, a gente tava literalmente com o rosto errado na nossa cabeça. A gente associava assim, não mudou nada. Não, o Kepler continua o Kepler, o Mestlin continua o Mestlin, mas agora a gente sabe, a gente tem um rosto pra chamar de Kepler, né? Eu acho que muda um pouco, Mas então, uma coisa interessante, porque isso não estava muito bem consolidado, né? Tinha enciclopédias antes, haviam livros educativos sobre isso, haviam livros e tal, e aparentemente nenhum deles levava a imagem, a foto de Kepler. Porque eles não fizeram isso ser gravado antes do advento da internet, aparentemente. Porque se isso fosse amplamente divulgado, né, uma imagem de Kepler, o pessoal tinha notado que estava errado desde o princípio, eu diria. Né? Mas eu acho que, sei lá, é divertido. Eu acho que é divertido isso ter acontecido. Ficou uma homenagem legal pros 450 anos do Kepler, né? Tipo, agora a gente tem um rosto de verdade. E, cara, assim, todo mundo já cometeu o erro de associar com a foto antiga. Quando eu li a matéria, eu li a primeira foto e falei, caramba, fui enganado. Mas, nossa, eu achei a matéria muito divertida e é isso, cara, é isso. Eu espero que os nossos telespectadores tenham gostado da notícia. Mais alguma coisa a adicionar a isso? Não, eu basicamente descrevi o artigo todo. E mais um pouco. Beleza. Vamos falar então sobre uma coisa que eu acho que... eu tô sentindo bastante na pele, mas na realidade no Brasil também tá se sentindo muito na pele, porque afinal de contas existe um negócio chamado crise hídrica, que começou como uma crise energética também, né? Que o pessoal deve enfrentar os grandes problemas logo do Brasil. Não sei se o pessoal está preparado para isso ou não. E na verdade, calma lá. Aqui no Brasil, o oficial é que não tem crise hídrica nem energética, mas pode acontecer racionamento, tá? Esse é o status oficial da crise hídrica, que não existe, mas que pode existir racionamento. Na realidade eu introduzi meio errado, porque eu comecei falando do Brasil e, no Brasil a gente não tem muita certeza se puxa o assunto, não. Porque a gente teve uma recentes mudanças, não foi legislativa, foram mudanças de fiscalização, eu diria, que fizeram com que o desmatamento crescesse muito. Então pode ser que não seja exatamente relacionado, mas relacionado, digamos assim, com a onda de calor que teve aqui, com as tempestades gigantescas que houveram na Alemanha, com calor batendo 50 graus no Canadá. Todas essas coisas climáticas que o pessoal já falou, até saiu o último relatório dizendo que esses tipos de fenômenos vão ser mais comuns. É claro que se você não é um negacionista maluco, você sabe de que eu estou falando do aquecimento global. Correto? É complicado aí, hein? Outro tema espinhoso. Tem uma galera que não acredita nisso aí não, hein? Pô, ontem mesmo tava friozão aqui em casa. Como é que você vai explicar o aquecimento global? Clássico exemplo, né? Clássico exemplo. Pô, porque nevou. Nevou no Brasil, você vem falar de aquecimento do... Bobagem. Tá viajando. Teve a maior nevasca dos últimos 50 anos em Madrid, você quer falar de aquecimento global, né? Porque extremos de climas desse daí não são exatamente exemplo do que acontece por causa de aquecimento global. É simplesmente muita falta de conhecimento sobre o quão complexo é a meteorologia, né? Mas vou falar um pouco sobre talvez uma coisa, alguma coisa pra gente lutar. Não é lutar contra exatamente o aquecimento, mas com algumas coisas que está acontecendo devido ao aquecimento global, tá? Um dos problemas do aquecimento global, dos muitos e muitos que tem, é a morte dos corais. Né? Eu acho que você já ouviu falar disso.
Não? Eu não sabia que estava rolando. Não, o aquecimento global, ele causa a morte dos corais. Na realidade, os corais eles são muito sensíveis a variações térmicas. Eles são... Não. Eu sabia o que rolava, eu não sabia que estava, tipo, problemático isso. Não, isso é problemático. Tá. E isso afeta, porque afinal de contas, corais são berçários de muitas e muitas espécies do mar. Ninguém tem muita ideia do que aconteceria se de repente a gente perdesse muitos e muitos corais. Poderia ser uma catástrofe, porque isso está diretamente ligado a muitas espécies do mar. Isso pode... É simplesmente imensurável o que poderia causar se a gente perdesse os corais, né? E os corais, eles são muito afetados pela variação térmica. Eles morrem muito fácil. Acontece uma coisa que é tipo... as algas, devido ao aquecimento, começam a soltar uma toxina que vai matando esses corais. São algas dos próprios corais e tudo mais. E aí acontece o que eles chamam de embranquecimento dos corais, que é basicamente os corais expulsando isso e aí eles morrem. E fizeram uma pesquisa agora com uma coisa que pode ajudar a salvar os corais em épocas de aquecimento, em épocas de grande variação térmica, né? Que afinal de contas os corais não estão conseguindo se adaptar evolutivamente a tempo a esse aquecimento. Uhum. Então eles estão criando algo que seria como o que poderia vir a ser um remédio. É inicial, obviamente, essa pesquisa, então teria que desenvolver mais, mas pode ser muito promissora, tá? Eu estou falando de um negócio que é um pouco conhecido. E aí eu acho que o Ricardo pode explicar pra gente o que são probióticos. Probióticos são aquelas coisinhas no seu estômago, cara. Exatamente. Que fazem o seu estômago funcionar, basicamente. Assim, eu não sei explicar em termos técnicos exatamente, mas eles fazem todo o seu sistema, eu não lembro se a palavra é digestivo ou digestório, funcionar de fato, né? Eu acho que o melhor exemplo disso são o Yakult. A gente pode falar Yakult? Pode falar Yakult, né? Yakult, que tem os lactobacilos vivos. Isso. Porque afinal de contas, biótico de probióticos não significaria vida. Mas são basicamente bactérias que auxiliam em várias coisas. E é isso, eles usaram alguns desses probióticos, de algumas dessas bactérias, para... como se diz? Para ver se eles poderiam, se essas bactérias poderiam ajudar, porque normalmente essas bactérias elas vão e se associam a outros organismos vivos numa relação de, meu Deus do céu, agora meu professor de biologia vai me matar, de mutualismo possivelmente, sabe? Porque tem várias relações no mundo biológico, tem o parasitismo, tem o predatismo, tem mutualismo e tem umas definições muito bem fechadinhas sobre como definir isso, mas eu acho que mutualismo deve ser próximo pelo menos de mutualismo, tá? Uhum. Eu não sei, é porque tem uma que a vida começa a depender daquilo e tem outros que é só tipo eles se ajudam. Eles testaram em corais, né? Alguns dos últimos testes que eles fizeram, eles pegavam 10 aquários com 4 fragmentos de corais rochosos, de Musimila spida, e aumentaram a temperatura para 30 graus Celsius por 10 dias, antes de retorná-la aos 26 graus. Então, tipo, de 26 para 30 por 10 dias, e depois voltava para 26. Então é tipo, eles criando artificialmente um aquecimento, né? Metade dos corais foi injetado com 6 cepas bacterianas de M. rispida cada 3 dias durante a onda de calor. Então a cada 3 dias desses 10 dias eles injetaram um pouquinho. Não são os lactobacilos vivos. Mas e a gente pode brincar de chamar de Yakult de coral, né? Yakult coral, exato. E enquanto a outra metade recebeu o tratamento de solução salina simples. O placebo. O placebo de coral.
E isso acontecia por 75 dias, certo? Isso aconteceu durante 75 dias. E aí, depois disso, eles mediram a saúde dos corais, né, as mudanças na atividade de metabolismo e por aí afora. Em ambos os corais houve o processo de branqueamento, que é aquele que eu mencionei, que antes da morte acontece esse processo de branqueamento. Enquanto 40% dos corais tratados com solução salina sucumbiram ao calor, então da metade que foi tratada com solução salina, 40% morreu. A outra parte, nenhum dos corais morreu, entende? Então o que acontece? Com esse daí foi um dos últimos testes que eles fizeram. O que eles estão chegando você consegue fazer com que o coral continue sobrevivendo, né? Eles também tiveram uma recuperação mais rápida e tudo mais. Então, isso poderia pelo menos fazer os corais sobreviverem a ondas de calor. Entendeu? Ah, é legal. É basicamente... eu não sei o quão viável é isso, assim, literalmente, sabe? Você vai aplicar isso em cada Recife? Sabe, Então, teste legal, ótimo, excelente descoberta. Eu não sei se isso é aplicável, viável. Não, mas aí tipo assim... Bom, a parte da pesquisa é mais ou menos isso, como eu falei, eu vou falar de forma sucinta, mas, de novo, isso daí é meio introdutório, né, cara? A gente tá falando de bactéria. Eu acho que, a partir daí, você sabendo que tem isso, você tentaria buscar alguma bactéria que pudesse se ligar de forma melhor aos corais e se reproduzir muito bem nos corais. Então, tipo, não seria uma aplicação que você faz 3 vezes. Seria uma coisa que você aplica e, naturalmente, ele vai tomar conta dos corais, né? Vida... Entende? Sim. Né? Não, eu entendo uma forma toda de motivação. você... basicamente, eles estão tentando buscar um caminho pelo qual os corais conseguiriam sobreviver de uma forma evolutiva. Por exemplo, se associando com essas bactérias. Isso aconteceu muito na história da evolução, né? Como você citou quando eu falei sobre os microbióticos, nós temos colônias gigantescas de várias diferentes espécies de bactérias no nosso estômago que são necessárias para fazer digestão, né? A vaca, por exemplo, ela sozinha, apesar de ser um animal herbívoro, ela não é capaz de digerir celulose. É o que ela come e ela não é capaz de digerir celulose sem essas bactérias. Literalmente, tanto isso na vaca, obviamente também na gente, se você pega as bactérias, você morre essas bactérias, né? Então, é um caminho para tentar forçar uma evolução dos corais para eles sobreviverem ao que a gente está criando, que é esse aquecimento muito rápido das águas, né? Também conhecido como aquecimento global, ou mudança climática. Eu tava vendo um negócio que é assim, né? Tipo, você sabe que em algum ponto mudaram para mudança climática, né? Eu acho até que é um nome interessante. melhor. É um nome melhor. Porque, assim, de novo, por mais que a mudança climática foi usado para minimizar o termo aquecimento global, mudança climática é melhor para você tentar incutir na cabeça das pessoas que não é porque tá frio num lugar que não tá rolando. Então, é exatamente o que eu ia falar, porque, de novo, né? Quando você fala de aquecimento global, a pessoa um pouco mais desinformada, ou simplesmente a pessoa que não quer se informar. A pessoa que não quer se informar, na real, ela dá aquela escorregada, né? Ela dá aquela enrolada de que não tem aquecimento global porque aquecimento global é aquecimento e aqui tá frio. Certo? Então, quando você fala mudança climática, aí fica melhor, porque é uma mudança climática, irmão. Tá quente, tá frio, a culpa é sua. Entendeu? Basicamente. Cara, assim, legal a notícia, forçar a evolução, né? Tipo, fazer o quê, né? O negócio tá muito rápido, né? Não. Então, tipo assim, essa parte de forçar a evolução e tudo mais é meio que uma projeção já minha do negócio, né? Porque eu acredito realmente que a aplicação do jeito que eles fizeram é meio inviável de fazer nos corais. Eu não sei como isso seria viável. Oi, peraí. Como seria viável, porque você não sei se não dá pra aplicar em cada Recife, né? Então, mas se você conseguir fazer isso se proliferar naturalmente como colônias de bactérias, aí pronto. Não, você aí deixa talvez o curso natural das coisas, né?
A parte vantajosa do tratamento ser exatamente a base de um ser vivo é essa, porque se você descobrir uma forma de fazer ele naturalmente se ligar e se multiplicar, você não precisa se preocupar mais com tipo ficar aplicando e tal, porque aquilo vai fazer parte. Não, você dá lá o V0 e depois aquilo lá vai sozinho, né? É óbvio que tipo, é muito complicado você introduzir um negócio desse, né? Porque vai saber o que isso vai causar nas outras seres vivos que estão em volta, mas... Você tem que medir também o impacto ambiental disso, né? É aquela história, né? Eu tô com problema de cobra, eu vou colocar um predador da cobra ali. Tá, você vai acabar com a cobra e acabar com o ambiente, tá? Você vai resolver o problema, você vai destruir todo o meio ambiente que tem ali, né? Toda a cadeia, todo o ciclo que tá rolando ali. Então, cuidado. É engraçado coisas, como o ser humano não entendeu muito bem essa regra, porque a quantidade de vezes que o pessoal fez isso... Controle de praga é um negócio muito bizarro, né? E principalmente se você tentar controlar a praga por um meio natural, que é soltando naquele ambiente um predador natural daquela praga. Você só esquece que aquilo vai se multiplicar e você vai ter uma nova praga. E aí você vai precisar de outro predador. E outro predador. Não, você já fez bobagem já. Parabéns. Até hoje, o único controle natural que o pessoal... Na realidade, não era nem algo que estava sendo feito humano, era a própria natureza fazendo por conta, né? Tinha uma pesquisa mostrando que as onças pintadas da Mata Atlântica, que, por incrível que pareça, ainda tem, tá quase no fim. Mas ainda tem Mata Atlântica em São Paulo. As onças pintadas, tanto é que teve alguns casos delas passando em condomínio, você lembra disso? Não. Aconteceu um par de vezes em condomínio do interior de São Paulo, indo lá pra região de Campinas e tal. Uhum. Então, ao que constava, parecia que estava começando a haver uma migração das onças pintadas, indo um pouco em direção ao oeste, para depois descer ali em direção aos Pampas. Por quê? Porque tem uma praga lá que poderia resolver o problema das onças pintadas, porque com a floresta diminuída, eles não têm presa. Sim. Né? E aí a presa que teria seria um javalis, que é uma praga que o humano introduziu naquela região. Tanto é que é um dos poucos animais que pode ser caçado, se não um dos únicos animais que pode ser caçado no Brasil, porque é uma praga, né? Não é do meio ambiente brasileiro. Foi trazido da Europa foi levado daqui da Europa para aí, né? Sim. E fez um monte de cagada. Bom, chega por hoje? Acho que chega, né? Bom. Acho que chega, tá... eu espero que você esteja satisfeito, porque eu creio que esse vai ser o vídeo mais assistido pelos nossos colegas do... Cara, eu achei... Do cara, grupo. eu fiquei porque, cara, a notícia do Kepler foi, tipo, muito legal pra mim, sabe? Tipo, foi um negócio que eu li e falei, não é possível, eu fui enganado esse tempo todo, foi muito idiota. Mas é legal. Curiosidade. Tá certo, então. Então, essa semana rolou o episódio, saiu um dia atrasado, né? Foi no episódio sábado do podcast. Que rolou o episódio do podcast. E eu acho que é isso. Semana que vem tem outro episódio do vídeo de notícias e o podcast a gente ainda não tem certeza quando vai rolar, né? A gente tá meio enrolado. Meio enrolado. Depois de ter passado de semanal para quinzenal, é capaz de logo a gente dizer, olha, vai ser quando a gente conseguir fazer. Quase isso. Né? Responsabilidades. Certo, então. Prioridades. Tá certo, então. Então, até semana que vem. Até semana que vem.